dia, Felipe. Bom dia a todos os ouvintes da Guaíba. Grande alegria estar de volta ao meu Rio Grande. Ministro, me diga o seguinte: o cálculo do governo de 360 votos pró-PEC dos gastos é um cálculo absolutamente seguro? O governo precisa de 308 votos para a aprovação da emenda? Vamos lá. O governo tem uma base de 414 deputados. Nós vimos que vamos ter 15 deputados viajando fora do Brasil. Então, são 399. Tem muitos que se declaram em dúvida, outros que se declaram contra objetivamente, também tem. E pareceu, eu avaliei durante sexta-feira até ontem à noite, e vou começar a fazer isso daqui a minutos de novo, avaliei junto com as lideranças dos partidos da base lá no Congresso Nacional, e me parece que 360, eu prefiro dizer entre 355 e 365, é um número que está dentro do que a perspectiva de ontem à noite apontava. Para teres uma ideia, quase 300 parlamentares, homens e mulheres, muitos acompanhados do seu parceiro ou parceira, quer dizer, o casal, estiveram no Palácio da Alvorada. Não houve ainda, o Palácio da Alvorada em toda a sua vida não tinha recebido uma representação tão grande do Parlamento, especificamente da Câmara dos Deputados. O governo foi criticado por, nesse momento que fala de PEC de gastos, de uma situação tão difícil, fazer um evento desse tamanho com gastos públicos, ministro. Vamos colocar as coisas nos devidos lugares. Se o Brasil aprovar esta PEC, e vai aprovar, nós vamos tirar das costas do João, do José, do Pedro, do Felipe e do Padilha o aumento do imposto, a inflação descontrolada, a queda da arrecadação, o juro incontrolável, que acaba com qualquer tipo de investimento. Então, primeiro, o governo tem orçamento próprio, a presidência da República tem orçamento próprio que ela pode gastar com N rubricas, e na medida que escolhe, privilegia uma, prejudica a outra, mas não aumenta o total do seu orçamento. Está dentro do orçamento da presidência da República, e o mínimo que a gente tem que admitir é que o presidente da República tem discricionariedade naquilo que ele vai gastar dentro do orçamento que é dele, da presidência da República. E ele não anda em todo o dinheiro do Brasil, mas naquele que é da presidência da República, que é uma parcela pequenininha, ele diz, olha, gasta nisso, gasta naquilo. Ele não tem, por exemplo, 40 carros locados aí em Porto Alegre. Então, é um exemplo de opção. Né? Nem em São Paulo? Nem em São Paulo. Ele tem um modo de viver bastante, vamos dizer, ermitão. Ele é uma pessoa muito contida nos gastos, e ele fez ao Parlamento brasileiro uma homenagem que nunca havia sido feita. Nunca 300 deputados com a esposa ou o esposo foram ao Palácio da Alvorada para um almoço, ou para um café da manhã, ou para um jantar. Pois ontem foram. Então, ele fez um gesto político da maior importância, mostrando ao Parlamento a importância que tem, e, de outra parte, ele está dentro dos limites do seu orçamento. Não, cada um que está na presidência da República opta por algumas prioridades. Sim. Ele tem optado, a prioridade dele é fazer política na extensão da palavra. Ministro, quem acompanha essa questão da PEC dos gastos não entende quando o governo fala em catástrofe se ela não for aprovada. O presidente usou esse termo, catástrofe. Por que vocês consideram assim, se até agora... Lá. Não, mas vamos ver. Olha, o comprometimento do Brasil com a dívida interna, o dinheiro que o Brasil pega emprestado internamente, no ano de 2012, portanto, há 4 anos atrás, correspondia a 52% do PIB. PIB, só para lembrar, é tudo para os nossos ouvintes, né? É tudo que o Brasil produz. É uma coisa lá de 11 trilhões, vamos colocar por aí, projetando 11.
nós ainda não chegamos lá, mas projetando 11 trilhões. Então, nós tivemos em 52% quando nós estávamos com o PIB em 8 e alguma coisa. Então, agora com a crise que nós temos, talvez a gente nem cresça o que estava projetado. Vamos ficar nos 8 trilhões e alguma coisa para não ter dúvida. Nós tínhamos 52% do PIB comprometido com a dívida. O que é a dívida? Só para saber, hoje a dívida do Brasil é 4 trilhões e mais de 200, era 190 na semana passada, bilhões de reais. Eu vou repetir. A dívida do Brasil, do governo federal, por dinheiro que pegou emprestado no mercado interno, a esse juro que aí está de 14,25%, é de 4 trilhões e mais de 200 bilhões de reais. Mas eu volto agora à tua pergunta. Então era 52% em 2012. Neste sexta-feira passada, quando fechou o mês de setembro, era 72% do PIB. 72%. Mais de 70%. Olha a variação. Olha, pega, projeta sobre o PIB e tu vê quanto é que vai. E nessa escalada, se não fizer a reforma, em 2022, mas está longe, é daqui 5 anos, 6 anos. Em 2022, nós vamos passar de 100% do PIB. E país em desenvolvimento, com 100% do PIB comprometido com a dívida interna, é país que não terá mais condições de segurar nada com a inflação, não vai ter arrecadação, porque a crise vai se aprofundar, nós teremos menos atividade econômica, porque quem tem dinheiro aqui dentro, o investidor, ele quando vê que começa a correr risco dele não receber, ele começa a tirar o dinheiro dele e ir embora para outro lugar. Vou tirar e vou embora para outro lugar. Vou tirar e vou embora para outro lugar. Então, tu pode ter uma crise inflacionária sem limite, em razão disso, entendeu? Então, tu vai aumentar a inflação. Para tu conseguir tomar dinheiro no mercado, tem que pagar juros maiores. Já estamos pagando 14,25. Se aumenta a crise, o juro vai subir para 15, 16, não sei quanto, para o sujeito poder dar o dinheiro dele, porque ele está sabendo que está correndo risco. Então, quanto maior o risco, maior é a taxa. E a atividade econômica caindo, a arrecadação do governo é menor. Aí todos os gastos do governo serão muito menores do que são hoje, porque não haverá dinheiro. Então, o que nós estamos querendo? Vamos ter o controle, vamos fixar que a despesa não vai subir, com isso o mercado vai dar crédito, e está dando crédito, o juro pode baixar, não estou dizendo que vai baixar, mas o juro pode baixar rápido. O que é rápido? Ainda esse ano, o Copom se reúne em 45 dias e 45 dias. Se nós aprovarmos a PEC na Câmara nesses 45 dias que estamos referindo, nós já vamos ter, seguramente, algum tipo de reflexo no juros. Seguramente. Por quê? Nós estamos mostrando que nós vamos conseguir controlar. Nós temos que aprovar a PEC da Previdência e a PEC dos gastos, e com isso nós daremos um sinal para o mercado que olha para 10 anos, 20 anos, 30 anos, que o Brasil está trabalhando para se viabilizar. Ele vai garantir os seus compromissos, merece crédito, e aí a gente começa a atrair investimentos. E o Brasil é um mar de oportunidade. Nós temos investimentos possíveis em todas as áreas. Começa na logística, mas em infraestrutura urbana. Nós precisamos fazer tratamento de esgoto cloacal, o lixo, problema. Nesses 2 itens, o nosso nível de participação como nação, como o país inteiro, é vergonhoso. Então, tem muito que fazer e o governo não tem o dinheiro necessário, mas ele pode buscar parceria com o setor privado, em que o setor privado faz investimento, explora durante um determinado tempo e depois devolve para o governo. Certo, vamos lá. Tudo isso que o senhor tem dito é o que o governo tem tentado demonstrar. A oposição faz uma crítica que é a seguinte:
Com essa PEC da corte de gastos, não teremos dinheiro para investir em saúde, educação, segurança pública, que são questões básicas da sociedade. Esse dinheiro vai ficar congelado e a situação vai piorar em áreas essenciais para a população. Por óbvio que é uma grande mentira, né? Nós, hoje, o nível que nós temos na educação para o orçamento do ano que vem é superior ao piso previsto na Constituição, tanto na educação, e nesse com muita folga, e também na saúde. Mas esses dois itens são os únicos dois itens que terão garantia de variar de agora em diante conforme a inflação. E isso é ganho em relação à regra atual. Porque a regra atual, Felipe, é em relação à RCL. O que é isso? Receita corrente líquida. Se nós estamos vivendo a pior recessão da história do Brasil, está na cara que a receita do governo está caindo. Tu olha todos os meses aí, a receita caiu, não sei quanto, a receita caiu, não sei quanto. Se a educação e a saúde ficassem vinculados nisso e fosse usar o piso constitucional, nós íamos ter cortes muito grandes no ano que vem se aplicasse esta regra. Nós já estamos aplicando a nossa regra. Qual é a nossa? Aplica o gasto do ano anterior mais a inflação. A inflação vai ser 7 e alguma coisa, e o PIB, apenas para nossos ouvintes entender, que era onde os gastos com a educação e a saúde estariam vinculados, que era a receita corrente líquida, o PIB é negativo. Logo, a receita corrente líquida é negativa em relação ao anterior. Então, no ano 2017, em relação a 2016, observando a regra que essas pessoas querem, que é a regra hoje em vigor, nós vamos ter redução no montante do gasto na saúde e na educação. É simples de entender. Caiu a receita corrente líquida do governo, a regra é proporção da receita corrente líquida, tumba para baixo. É isso que querem? Não, nós estamos preservando o aumento no mínimo conforme a inflação, que será muito maior do que o crescimento do PIB. Vamos admitir que o crescimento do PIB no ano que vem, olha, vou dar uma de otimista aqui, né? Seja 2,5%. É muito otimismo, né? Pronto. A inflação é 7%. Quanto é que nós vamos ganhar pelo nosso critério em relação a essa demagógica afirmação que faz? A diferença é entre 2,5% e 7%. Logo, estamos ganhando 4,5% além do que iria ganhar. Veja, Felipe, não se sustenta, não fica de pé. Eu entendo a luta política. Quem tem que fazer oposição tem que fazer luta política. Agora tem que fazer com responsabilidade, certo, ou pelo menos com argumentos que fiquem de pé. Nesse caso, esse é o mais fajuto que existe. Quem concorda com a PEC do corte de gastos diz o seguinte, que ela sozinha também não adianta nada. Tem que fazer as reformas, principalmente a reforma da Previdência. Essa reforma, do jeito que está, não sai esse ano, não tem como sair esse ano. Até quando o senhor... Ela passa no Senado. Pois é. Nosso cronograma é ter a reforma da Previdência aprovada no primeiro semestre do ano que vem. Na Câmara, ela começa a andar, ainda não estão dando porque os governadores, inclusive o governador do Rio Grande do Sul estava presente, o Sartori, fizeram uma ponderação ao governo de haver uma mudança, de trazer o regramento de todos os servidores públicos para esta PEC, para esta projeto de emenda à Constituição da reforma da Previdência, de nós colocarmos todos os servidores públicos, municipais, estaduais e federais. Porque no primeiro momento nós estávamos trabalhando só com os federais. Os governadores vieram 8, pediram, o presidente Michel disse, não, eu até posso pensar nesse tema, mas eu preciso que os 27 governadores queiram. Não posso dizer que eu vou fazer e 2 governadores me dizem que não querem, pronto, desmoraliza o processo. Eu preciso que os 27 governadores queiram. Hoje ou amanhã, os governadores estarão em Brasília, uma representação, não virão todos, para trazer já o que seriam as anuências dos demais governadores, e aí eu que coordeno esse grupo da Previdência, terei elementos para começar a levar ao presidente informações dos governadores para ver o que a gente muda no mundo. Portanto,
não entra esse ano, o Senado não Ah, passa. não, 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 calma. não, só para falar. Entra esse Não, ano, não, mas. Não. vota talvez na comissão e uma votação da Câmara. Precisam duas, Ah. talvez a comissão e uma votação da Câmara. Não, eu me corrijo aqui. Não entra esse ano exatamente. Não vota esse ano. Não entra em vigor, não, eu Sim. vou te ajudar agora. Não, mas o pensamento era não vota esse ano, em função, inclusive, do Senado, onde tem que ser construída essa situação. O Senado, com o apoio dos governadores, vai ficar mais fácil passar, né? Não, nós estamos procurando trazer o Senado para discussão já quando a gente discute aqui na Câmara, para que quando vá para o Senado, já vá ajeitado, quer dizer, já vá com aquelas que poderiam vir a ser as observações dos senadores, já estejam constando da proposta original. Tá certo. Bom, hoje, portanto, o governo calcula algo entre 355 e 365 votos, a PEC de gastos passa. Vocês temem ações na Justiça? Muita gente prometendo ir ao Supremo Tribunal Federal depois da aprovação. Eu acho que a Justiça está aí para isso mesmo, né? Não tem, mas tem decisão recente do Supremo Tribunal Federal dizendo que é absolutamente constitucional a Câmara, e quem, ao final, a Câmara não, para o Congresso Nacional, definir matéria orçamentária. É da competência exclusiva do Congresso Nacional. Decisão de a semana passada, poucos dias, do Supremo Tribunal Federal. Portanto, nós temos tranquilidade absoluta com relação ao tema, compreendemos todos os movimentos corporativos nesse sentido. É legítimo que as corporações se preocupem com os seus filiados. Isso é absolutamente compreensível. De outra parte, a gente espera a compreensão deles também, porque se a gente não resolver essa questão como está nos propondo, eu não sei quem é que garante a folha de pagamento daqui mais um pouco, né? Não vamos nos esquecer que nós estamos vendo estados, neste momento, parcelando folhas, estados que já estão acumulando folhas de pagamento, o governo federal ainda não chegou a tanto, mas se a receita continuar caindo como está, e a despesa, os juros continuarem subindo como estão, a gente não pode tirar do horizonte essa perspectiva também. Tá bem. Ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, obrigado ao senhor aí, um excelente dia de trabalho. Vamos acompanhar essa movimentação que se inicia agora pela manhã no Congresso Nacional e deve entrar à noite adentro, né? Parabéns, Felipe, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela atenção, pelo carinho de poder participar do programa. Muito obrigado.